Bom, como é que um cristão deve se portar em relação ao que tem acontecido lá em Israel e nos conflitos entre Israel e palestinos, ou mais especificamente entre Israel e alguns grupos terroristas? É o que a gente quer falar no vídeo de hoje. Eu confesso que esse não é um vídeo fácil de se fazer. Não é fácil, primeiro, porque nós estamos em meio a algo que deixa a gente muito mal, né? Tudo que a gente tem visto e assistido, mesmo aqui de longe, acaba afetando a gente. A gente começa a ver os níveis da maldade humana e a capacidade do ser humano de fazer o mal, e a gente se assusta com isso. É difícil. Mas como nós, cristãos, que aparentemente não temos nada a ver com aquele conflito lá, podemos fazer alguma coisa? Bom, primeiro eu preciso dizer que você não deve olhar para Israel, não deve olhar para o que está acontecendo lá e ficar procurando nas escrituras sagradas profecias e ficar pensando como alguns pensam por aí, vejam só, a profecia tal que está se cumprindo, ou algo do tipo. O Estado de Israel, fundado na metade do século passado, não é o Israel bíblico. No entanto, o que tem acontecido lá, de alguma maneira, era falado nas Escrituras Sagradas. Eu e você sabemos muito bem o que é que haveria de acontecer nos últimos dias, dias que antecederiam a vinda de Jesus. E se você não sabe, esse período dos últimos dias, nós vivemos ele desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Nós estamos nesse intervalo, né, entre a ascensão de Jesus aos céus e a próxima vinda de Jesus. Timóteo vivia nos últimos dias. Os nossos irmãos combatentes ou civis que viviam na Primeira Guerra Mundial viviam nos últimos dias. Aqueles que viveram e combateram também na Segunda Guerra Mundial viveram os últimos dias. Aqueles que estavam em Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, que aconteceu no século passado, ou na Guerra do Yom Kippur, também viviam os últimos dias. E nós vivemos os últimos dias, e entenda, à medida que o tempo vai passando, isso vai se afunilando cada vez mais. Jesus está à porta. Ele está para voltar. Pastor, quer dizer então que pode ser esse ano? Não sei. Quer dizer então que depois dessa guerra, ou se essa guerra não acabar, Jesus volta? Eu não sei. Até porque, como o próprio Jesus disse, não nos compete saber tempos ou épocas. Mas qual que deve ser a nossa postura diante disso então? A nossa postura deve ser a de orar para que a paz seja restabelecida naquele lugar. Entendendo primeiramente que quando morre alguém de Israel, morre alguém que carece de ouvir o Evangelho. Morre pessoas que de repente não tem nada a ver com aquele conflito. A mesma coisa acontece do lado palestino. Morrem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Não são todas as pessoas ali da faixa de Gaza que são terroristas. A maioria delas não são. Mas passaram por um processo de lavagem cerebral, passaram por um processo difícil, daquilo que os seus líderes ditatoriais fizeram, mediante o poder da espada ou da arma, no caso, né? Infelizmente, essa guerra não é boa para ninguém. E assumir um lado nessa guerra não é papel seu, cristão. O seu papel é orar para que a paz seja estabelecida nesse lugar. O seu papel é orar para que palestinos, sejam combatentes ou não, terroristas no caso, né, deixem de morrer. E conheçam o Evangelho e conheçam a Jesus. E a mesma coisa do lado de Israel. Essas pessoas precisam conhecer Jesus. A nossa salvação está em Jesus, está em Cristo. Portanto, a guerra precisa acabar. A paz precisa ser restabelecida naquele lugar. E você é instrumento de Deus para orar por isso. Ora então pedindo a Deus por paz. Mas pastor, a gente não pode assumir o lado de Israel, a gente não pode ficar contra os palestinos ou algo do tipo, a gente não pode, de repente, querer o extermínio de todos eles. De maneira alguma, meu irmão.
Lá do lado de lá, não sei se você sabe, mas a gente tem cerca de 5% dessa população de cristãos, de pessoas que professam a mesma fé que eu e você. Mas além disso, como eu já te disse, tem um punhado de gente que nem concorda com o que o Hamas e outras associações como o Hamas estão fazendo. E estão lá sendo afetados por isso. Em Israel, nós temos grupos que, de repente, queriam pregar paz e amor, valores progressistas e coisas bem complicadas, coisas que a gente tem encontrado aqui no nosso país também. E tínhamos uma outra ala mais conservadora, uma outra ala que defendia valores. Tínhamos essa divisão existindo ali em Israel antes disso tudo começar. Mas quando a guerra começa, esses conflitos param, porque o importante é lutar pelo bem da pátria. Depois a gente volta a tratar disso. E no meio desse processo, sejam aqueles que defendem o Estado de um jeito, sejam aqueles que defendem o Estado de outro jeito, estão sujeitos aos mesmos perigos. Oremos. Oremos por Israel, oremos pelo povo palestino, oremos por pessoas do mundo inteiro. Primeiramente, por aqueles nossos irmãos em Cristo, e em segundo lugar, por aquelas milhares e milhares de pessoas que precisam ouvir a mensagem de Jesus Cristo, precisam ouvir falar sobre Jesus e ouvir falar que só Cristo salva. E percebam, o que é que Jesus mandou a gente fazer à medida que esse dia for se aproximando? Ele mandou a gente pregar. Esse evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. Preguemos o evangelho. Vamos falar de Jesus para o maior número de pessoas possível. Vamos orar por aqueles para quem a gente não pode falar. E vamos pedir para que Deus levante pessoas ali. Vamos pedir para que os cristãos ali no meio falem de Jesus e falem do amor dele e que essa guerra acabe. No nome de Jesus. Tenha essa postura enquanto cristão. Não alimente ódio, não alimente raiva, ainda que seja bem difícil diante de notícias, diante de algumas cenas que a gente vê. Mas por amor a Jesus, ore pelo fim de tudo isso. Ore para que, de alguma maneira sobrenatural até porque não tem diálogo com o Hamas, eles defendem a não existência do Estado de Israel, então não tem como conversar. Mas para que de maneira sobrenatural haja ali um acordo, haja, enfim, algum caminho para que isso acabe. Ore por isso, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida.